Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que nós possamos testemunhar da palavra de Deus para os que estão à nossa volta. Nós temos que aprender a conhecer Jesus cada dia mais. E como conhecer Jesus? Como adquirir a sabedoria de Jesus? Somente aprendendo com a palavra de Deus, somente lendo a Bíblia, meditando na sua palavra. Em Provérbios 19, 21, 20 está escrito: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos dias que estão por vir. Então, nós precisamos aprender a ouvir os conselhos, a filtrar aquilo que chega até nós. E nós podemos ouvir o conselho e ter a sabedoria vinda do Espírito Santo, se o Espírito Santo habitar em nós e se nós nos enchermos do Espírito Santo, se nós nos enchermos com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é perfeita. No Salmo 145, 14 está escrito: o Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Então, o Senhor Deus, quando nós nos prostramos diante dele em oração, ele atende às nossas petições, ele atende às nossas orações. Ouvir os conselhos é a melhor forma de não passarmos por tantas lutas, de abreviarmos as lutas. Quando o rei Nabucodonosor tem aquele sonho de uma grande árvore que cresce e que depois ela será cortada, mas ele passará por 7 anos de lutas. Ele se transformará em um animal e viverá como animal, mas que depois ele vai voltar, para que ele possa reconhecer a grandiosidade de Deus e que só existe um Deus. Quando ele tem esse sonho, ele fica extremamente preocupado e pede para Daniel lhe dar o discernimento, lhe dar para dizer o que quer dizer aquele sonho. Quando Daniel dá a interpretação, Daniel dá junto para ele um conselho. Portanto, isso está escrito em Daniel 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas todas estas coisas sobrevieram a Nabucodonosor. Por que todas essas coisas sobrevieram a Nabucodonosor? Porque ele não ouviu o conselho de Daniel. Ele ouviu a interpretação do sonho, mas ele não ouviu o conselho e ele permaneceu sendo extremamente arrogante e orgulhoso. Tanto é que ele diz assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então ele continuou sendo orgulhoso, ele não cuidou do seu povo, ele era extremamente arrogante. Nós precisamos tomar cuidado como nós somos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos arrogantes e orgulhosos sem perceber que nós somos. Nós precisamos buscar na palavra de Deus aprendermos a ser humildes, porque o Senhor Deus abomina a arrogância.
E muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós temos muitas tribulações para que nós nos acheguemos à humildade. Então, se nós buscamos na palavra de Deus e nós aprendemos a ser humildes como o Senhor Jesus foi, porque o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para fazer discípulos. E ele nos ensinou como nós devíamos ser. E nos ensinou com a sua vida, com o seu exemplo. Mas nós temos um coração duro, endurecido, e nós deixamos a arrogância tomar conta de nós. E muitas vezes passamos por muitas dificuldades para aprendermos a ser humilde. Enquanto que se nós ouvíssemos a palavra de Deus, se nós aprendêssemos com a palavra de Deus, ouvíssemos os conselheiros, nós poderíamos aprender sem passar pelas grandes tribulações, as grandes dificuldades. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Em Efésios 4:32 está escrito: antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós gostamos muito de ter sempre uma boa desculpa para sermos como somos. Nós encontramos sempre boas desculpas para aquilo que nós fazemos. E gostamos e queremos ser desculpados. Mas quando chega o momento de nós desculparmos os outros e perdoarmos as outras pessoas, nós temos um senso de justiça muito grande e nós achamos que aquilo que a outra pessoa nos fez não merece perdão. Se nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar também. Jesus disse lá na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, se nós não perdoamos, nós não podemos ser perdoados. Se nós não somos pessoas arrogantes, que não ouvimos os outros, que não aprendemos com os erros dos outros, nós também deixaremos de aproveitar as bênçãos que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Se nós aprendemos com Jesus, nós teremos bênçãos sem medida para a nossa vida. Mas enquanto nós continuamos a fazer do nosso jeito, enquanto nós achamos que somos bons, que somos suficientes e que nós não precisamos perdoar os outros, que nós não precisamos amar as outras pessoas, que nós nos bastamos, nós perdemos de aproveitar as bênçãos que o Senhor Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, dê-nos um coração ensinável. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, com a Tua palavra. Nos dê, Senhor, vontade de aprender, Senhor, para que possamos ter dias melhores, para que possamos ser discípulos Teus, para que possamos salgar a terra por onde nós passamos, para que possamos levar luz aos que estão nas trevas. Ó Senhor Jesus, perdoa, Senhor, a nossa arrogância, perdoa, Senhor, a nossa falta de perdão. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ó Senhor, nos dê um coração humilde, Senhor, para que possamos viver os Teus ensinamentos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nossa vida, em nosso dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ilumina, Senhor, os nossos olhos.
Nos dê, Senhor, a cura das doenças, Senhor. Todos aqueles que estão doentes, Senhor, dê a cura, Senhor, eu te peço. Ó, Senhor, cura as famílias, Senhor. Cura, Senhor, a nossa terra, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito, Senhor. E nos dê a tua provisão, Senhor. Nos dê o pão de cada dia, Senhor. Nos dê, Senhor, o trabalho e nos dê energia, Senhor. Nos dê força, vigor, Senhor, para que possamos trabalhar, Senhor, e ganhar o pão de cada dia. E também nos dê vigor para trabalhar na sua seara. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aqui embaixo.